Seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Assista Isso Quando. E o episódio de hoje é Assista Isso Quando disser sim querendo dizer não. Quem aí já disse sim, mas no fundo queria dizer não? Episódio 4 dessa série que eu tô amando gravar aqui pro YouTube, para te ajudar em momentos específicos da sua vida. Momentos em que a gente precisa parar, respirar e olhar com mais consciência para o que está acontecendo dentro da gente, né? Então hoje a gente vai falar de quando a gente fala sim querendo dizer não. Eu não sei se você é assim, né? Mas eu sei que muitas mulheres, e eu também muitas vezes já fui assim, e até hoje muitas vezes eu falo sim quando eu queria dizer não. Então vamos bater um papo juntas sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, solta a vinheta. Dizer sim muitas vezes para não decepcionar, dizer sim para não criar conflito, dizer sim para não parecer egoístas. E aí, quem aí se identifica? Quem aí fala sim em situações por esses motivos? Nossa, falar sim para não criar conflito, eu me identifico muito. E antes da gente continuar, também quero te falar uma coisa rápida. Se você sente que precisa de ajuda para cuidar do seu corpo e da sua mente, eu tenho vários programas de transformação feminina, de virada de chave. Depois vou sortear aqui uma chavezinha para vocês. Trabalham corpo, nutrição, exercício e muita mentalidade. Então aqui nesse vídeo vai aparecer um QR Code em algum lugar da tela com o WhatsApp da minha equipe. Caso você queira entrar em contato para saber mais sobre os programas para mulheres maduras acima de 35, 40, 45, é só chamar aqui alguém da minha equipe, tá bom? Agora vamos continuar. Me responde com sinceridade. Quantas vezes você já disse algo como: "Ah, tá, tudo bem, eu faço sim." Ou: "Ah, claro, pode contar comigo." "Ah, não tem problema nenhum." Quando na verdade tinha problema sim. Quando na verdade você estava cansada, você estava exausta, você não queria fazer aquilo. Na verdade você não queria, só que você disse sim mesmo assim. E eu quero te falar uma coisa importante. Isso não acontece só com você e também não é sinônimo de fraqueza, vamos lá. Isso acontece porque muitas mulheres, talvez a maioria, foram ensinadas a serem boazinhas desde pequenas, a agradar, a não incomodar, a serem compreensivas, a serem disponíveis, a resolverem as coisas da melhor maneira. A mulher boazinha vira a mulher que carrega tudo, gente. Só que existe um problema nisso. Ser boazinha muitas vezes significa se abandonar. E toda vez que você se abandona, o seu corpo sente. Gente, guarda essa frase. Toda vez que você se abandona, o seu corpo sente. Porque quando você diz sim, traindo a si mesma, acontecem várias coisas no seu sistema nervoso. Ele entra em alerta. Talvez você nunca tenha refletido, pensado nisso dessa forma. Mas o corpo, ele percebe a incoerência. Quando a sua boca diz sim, mas seu corpo queria dizer não, algo dentro de você entra em tensão. É como se o corpo dissesse: "Ei, minha filha, alguma coisa não está alinhada." É assim, o sentimento, o pensamento, o coração. Esse desalinhamento, ele começa a aparecer de diversas formas. Então, pode ser um cansaço que não passa, pode ser até inchaço, gente. O corpo fala, né? Então, você tá inchada, tá fazendo dieta, exercício, tá inchada. Uma exaustão emocional, uma irritabilidade, que você fala: é a menopausa. Uma compulsão alimentar, uma ansiedade,
o sono que você não dorme bem, você acorda no meio da noite. Sabe por quê? Porque seu corpo tá pagando uma conta, tá pagando a conta de uma vida que não tá sendo vivida com verdade, entende? Agora, deixa eu te trazer um ponto, é muito importante tudo isso, gente. Reflete sobre isso. O seu sistema nervoso, ele precisa de segurança. Então, segurança não é sobre dinheiro ou sobre estabilidade. Segurança também é coerência interna, sabe? Quando você vive dizendo sim para tudo, ai sim, eu posso, eu vou, eu faço, para não desagradar outras pessoas, e aí o seu sistema nervoso vive em estado de alerta. Porque no fundo, ele sabe, você não tá se protegendo, entende? Você não tá jogando no seu time. E isso gera um estado constante de tensão. E muitas vezes essas mulheres chegam até mim exatamente assim, nos meus programas, né? Cansadas, sobrecarregadas, mesmo quando eu dava aula de personal, que eu tava lá bem de pertinho com essas alunas, o corpo inflamado, sem energia. E daí quando elas entram nos meus programas de transformação, a gente trabalha justamente isso, corpo e mente juntos. Porque não é só sobre dieta e exercício, gente. Se fosse, todo mundo sabe que tem que comer, que tem que treinar. É alimentação, exercício e mentalidade. Então, se em algum momento você sentir que precisa desse apoio, lembra que tem um QR Code aqui no vídeo, um WhatsApp da minha equipe. Manda uma mensagem. Minha equipe vai te ajudar a entender o que você está passando e como a gente pode te ajudar mais proximamente. Deixa eu voltar agora para um ponto muito importante. Muitas mulheres acreditam que dizer não é egoísmo, né? Pô, vou fazer isso pelaquela pessoa, né? Não posso pensar só em mim. Mas na verdade, dizer não é autocuidado. Dizer não é uma forma de se respeitar. Dizer não é uma forma de proteger a sua energia. Só que para muitas mulheres isso é muito difícil. Você aí que é casada ou que tem filhos pequenos, filhos adolescentes, você sabe como é difícil dizer não, né? A gente quer agradar os filhos o tempo todo e dizer não também gera conflito, né? A pessoa fala, não, mas por que não? Daí você tem que gastar a sua energia explicando o porquê, tá? Mas, gente, vale a pena. Vale a pena, às vezes. Escolha as suas batalhas, mas vale a pena você impor, se posicionar, colocar o seu ponto, né? Porque você tá, às vezes, fazendo até bem para aquela pessoa, né? É que dizer sim é muito mais fácil, né? Só que te desalinha. Por trás da dificuldade de dizer não, tem o medo, né? Também, o medo da rejeição. O medo de você não ser amada, o medo de você não ser aceita, o medo de decepcionar a outra pessoa. Mas vou te falar uma verdade importante. Quando você vive tentando agradar todo mundo, você começa a se afastar de si mesma. É aquela coisa do avião, sabe? Põe a máscara primeiro em você e depois você ajuda a pessoa que está do seu lado. Quando você se afasta de si mesma, o seu corpo começa a cobrar. O corpo fala, gente. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e deixa um like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais mulheres. Eu vou te propor um pequeno exercício. Olha só. Pensa comigo, vê se faz sentido para você. Da próxima vez que alguém te pedir alguma coisa que você não queira fazer, que você queira falar não responda imediatamente. Respira. Toma uma água, dá um pequeno espaço e pergunta para você mesma. Eu realmente quero fazer isso? Ou eu tô fazendo
só para não decepcionar alguém? E fazer isso vai conflitar comigo mesma? Essa pergunta parece boba, mas muda muita coisa, né? Porque muitas vezes o sim automático, ele vem do medo e não da verdade. Agora eu queria fechar esse vídeo com uma reflexão. Você não precisa ser a mulher que dá conta de tudo. Você não precisa. Você não precisa estar sempre disponível. Você tem uma vida, afinal. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você pode aprender a viver com mais verdade. E lembra que as pessoas vão te tratar como você se tratar, com os limites que você der. Eu falava tanto isso para minha mãe, gente. Isso começa com pequenas escolhas, pequenos limites, pequenos nãos. Porque cada vez que você se respeita, o seu corpo, ele relaxa. O seu sistema nervoso se regula. A sua energia volta. E a sua vida começa a ficar mais leve. Não é isso que a gente quer, gente? Viver de um jeito mais leve. Que afinal, não precisa levar tudo tão a sério. E se você hoje percebe que você tem falado muitos sims, querendo falar não, talvez seja a hora de começar a se escutar mais. Porque eu repito, toda vez que você se abandona, o seu corpo sente. Mas toda vez que você se respeita, algo dentro de você se fortalece. O seu corpo sente também, de uma maneira positiva. Eu quero que você vá dormir sentindo orgulho de você, da mulher que você é, da coragem que você tem de se ouvir, de se posicionar, de se respeitar. E se você tiver alguma amiga que também é assim, que também passa por isso, fala sim ao invés de falar não, querendo falar não, né? Manda esse vídeo para ela, vamos fazer a corrente do bem, uma mulher ajudando a outra. Então fica com Deus, aproveita seu dia e não esquece de aproveitar o caminho. Viva todos os dias como se fosse único, porque é. Um beijo.